Olá, bom dia. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Amanhecer com Cristo. Aguardando aí a chegada dos amigos para darmos continuidade aos nossos estudos. Bom dia. Olá, bom dia. Quem chegou aí, que possa me dizer como está o som, como está a imagem, se está tudo ok para o nosso estudo, para esse nosso bate-papo dessa manhã de sexta-feira, dia 1º de abril de 2022. Nós estamos aqui hoje em dia de festa, né? Festa para os nossos corações, porque hoje nós conseguimos concluir um trabalho, né? Um trabalho belíssimo, que foi aí o estudo que está sendo, o estudo hoje, o último capítulo do nosso livro, Jesus e a Atualidade. Então eu vou iniciar aqui agradecendo a companhia desses amigos queridos que estão nos acompanhando já há vários meses nesse estudo, nesse trabalho, que enche os nossos corações pela oportunidade. Bom dia, Ruth, bom dia, Beatriz, sejam bem-vindas. Quem mais? Acho que o Sebastião chegou aí também. Estou vendo esse povo chegando. Obrigada, Beatriz. Maravilha, então, né? Som, imagem, está boa, estão bons, né? Tudo ok? Maravilha. Então, meus amigos, como eu ia dizendo, um dia de festa. E eu fico muito feliz em ter a presença de vocês, essa fiel presença. Bom dia, Sebastião, seja bem-vindo. Essa fiel presença aí durante esse tempo de estudo, de trabalho. Então, é muito bacana quando nós iniciamos um trabalho, né? Iniciamos o estudo dessa obra, Jesus e a Atualidade, uma obra belíssima, uma obra que nos mostra a importância de estarmos aqui vivenciando os ensinamentos de Jesus, sempre tão atuais, né? Então foi isso que Joana de Ângeles nos trouxe nessa obra, né? Falta ainda alguns minutinhos para iniciarmos, então podemos fazer aqui um apanhado, né, dessa obra, onde Joana de Ângeles nos traz Jesus para o aqui e o agora, né? Jesus, as palavras de Jesus sempre tão atuais, as mensagens, os ensinamentos do Mestre Jesus sempre tão atuais em nossas vidas, porém exige de nós uma atenção, né? Um cuidado, uma observação. Bom dia, Simone Rosa, minha amiga. Então hoje, como eu ia dizendo aqui, para quem chegou aí bem no início, né? Que hoje nós estamos encerrando, né? Essa obra. Lógico que vamos iniciar outra, tá? O trabalho não acaba, o trabalho continua, mas estamos encerrando essa obra hoje, né? Jesus e a Atualidade. Esse trabalho, então, que iniciamos há algum tempo atrás, né? Alguns meses, eu e a nossa irmã, companheira de trabalho, a Deolinda, né? Então, Deolinda, né? Se a Deolinda puder entrar aí, para que a gente possa finalizar, quem sabe, né, mandando o nosso abraço, a nossa gratidão, o nosso carinho a todos que vêm nos acompanhando nessa nossa tarefa, essa nossa simples tarefa, né, diante de tudo aquilo que Jesus nos oferece, que Deus, o nosso Pai, nos oferece. Então, gratidão a esse Pai amoroso, a esse Pai soberanamente justo e bom, por esta oportunidade de trabalharmos, né? Dilma, bom dia, que Jesus esteja conosco, que Deus, esse Pai, nos abençoe. Então, nesse momento já, 9 horas, né? Manter aqui a disciplina, a pontualidade, já que a espiritualidade que nos intui, que está conosco em cada trabalho, em cada tarefa, também é pontual, também é disciplinada e nos orienta a sermos também. Eu gostaria de convidar a todos aqueles que desejarem. Genesi, bom dia. Terezinha. Convidar vocês então, meus amigos, já que essa presença hoje está me emocionando,
né? Eu sempre me emociono com a presença de todos, mas hoje de uma forma diferente, porque eu estou emocionada em poder estar encerrando a leitura desse livro, o estudo desse livro, que me fez refletir profundamente sobre o quanto as palavras de Jesus são importantes nessa nossa caminhada, o quanto os ensinamentos de Jesus são importantes nessa nossa caminhada. Bom dia, Geraldo. Geraldo querido, que Jesus esteja conosco. Um grande abraço aí para Jatobazinho, Minas Gerais. Então vamos lá, meus irmãos? Vamos elevar os nossos pensamentos? Vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, agradecer a Deus, esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de estarmos juntos nessa caminhada, por essa troca de boas vibrações. Te agradecemos também, Pai, por estarmos, Senhor, ligados a Ti, principalmente nos momentos difíceis. Que os nossos pensamentos não se desviem, que o nosso olhar continue firme, continuemos fortes, que continuemos com a certeza do Seu amparo. Te agradecemos por esse estudo, por cada irmão nosso que esteve, que nos acompanhou durante todo esse tempo e que também, através das opiniões, nos mostraram um novo modo de pensar, uma nova maneira de interpretar esses estudos. E assim sendo, nós vamos te pedindo nesse momento a permissão para darmos por aberto os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Rosa, Marli, bem-vinda. Estou vendo que o povo está chegando aí, que beleza. Então, meus irmãos, hoje, como eu já havia dito aí no início, para quem chegou agora, hoje nós estamos encerrando o estudo do livro Jesus e Atualidade. Né? Esse livro, essa obra que eu e a nossa irmã Deolinda, companheira aí de trabalho, nos disponibilizamos, né, nos propomos a levar adiante esse estudo, a fazer essa troca de boas energias, troca de entendimento. Terezinha Ferreira, Portugal, bom dia. Bom dia, Portugal, bom dia, amigos de Portugal. E hoje, então, encerrando. Então, para quem chegou e tiver o livro, quiser nos acompanhar, isso, como sempre digo, repito sempre, que isso não é uma palestra, isso aqui é um estudo, então eu gostaria muito até de estar lendo aqui, né, na medida do possível, as opiniões. Então, hoje, último capítulo, lição de número 20, nós vamos tratar de Jesus e inimigos. Não é muito fácil, né? A Nelore já chegou também. A Nelore, vamos dar opinião aí, né? Uma lição forte para encerrar uma obra, para encerrar esse livro que nos traz Jesus para a atualidade, que nos traz Jesus para as nossas reflexões atuais. Então, primeiramente, nós vamos ler aqui um trechinho, ver o que Joana nos diz, Joana de Ângeles, essa obra que é ditada pelo Espírito Joana de Ângeles ao nosso querido Divaldo Pereira Franco. Boa tarde, Terezinha, esqueço, né? Que você está aí em Portugal e já é boa tarde, né, minha amiga? Grande abraço para esse povo. Bom dia, Célia. Quem mais? A Nelória também já disse bom dia aí. Pessoal, aguardando aí, né? As observações de vocês, a opinião de vocês e trazendo aqui, né, envolvendo a nossa irmã Deolinda, essa colega, essa companheira de trabalho, envolvendo ela e grata também, né, por nós duas termos batido essa bola aí durante esse tempo, né, estudando juntas, trocando, né, essas mensagens tão lindas que Joana nos traz aqui. Então eu vou ler um trechinho e aí, né, na medida do possível, se vocês puderem ir também fazendo os comentários para que juntos possamos aí chegarmos a uma reflexão mais profunda sobre esse Jesus e inimigos. Bom, quando nós falamos em inimigos, sempre nos vem algo assim muito forte, né? É uma palavra forte, inimigos. Bom,
sabemos que nós temos desafetos do ontem, né, de vidas anteriores e de agora também. Né? Ontem à noite, inclusive, eu fazia uma live, né, uma palestrinha para uma casa, e eu dizia, né, que muitas vezes nós ficamos muito presos ao passado, inimigos do passado, né? Aí isso é coisas de vida anterior, o que está acontecendo agora é reflexo do que eu fiz no passado. E nós precisamos, muitas vezes, encostar a nossa cabeça no travesseiro, como nos orientava Santo Agostinho, né? Como nos orienta Santo Agostinho, e refletirmos sobre o aqui e o agora. Será que tudo é da vida anterior? Ou será que o nosso comportamento atual também está se refletindo, né, nessa nossa caminhada? Então, se eu parar e analisar um pouquinho, quem sabe o meu comportamento, alguns inimigos, alguns desafetos tenha sido dessa própria existência, desse momento, né? Algumas pessoas que eu não, né, que eu não sou muito agradável e que eu não tenho plantado boas sementes, né? Lúcia, bom dia. Então, vamos entender essa questão inimigos, né? Porque inimigos, realmente, quando nós falamos em inimigos, realmente bate forte. É uma sensação estranha, poxa vida, né? Já que os sábios, esses ícones do bem, eles nos orientam a não termos inimigos. Né? As pessoas podem ser nossas inimigas, mas nós não devemos ser inimigas de ninguém, inimigos de ninguém. Então, eu vou ler aqui um trechinho e conforme for possível, vocês vão aí comentando e nós vamos, né, refletindo de uma maneira mais ampla sobre esse tema. Então, vamos lá. A outra coisinha, antes que nós iniciemos aqui na leitura, a questão quando nós pensamos também nessa questão inimigos, nós imaginamos sempre outras pessoas, né? E a Joana, ela vem nos trazer assim o que pode se tornar também um inimigo, aquele inimigo invisível, aquele que eu não percebo. Então, olha só o que ela nos diz. O progresso tecnológico, favorecendo o conforto, implacavelmente nivela os homens em uma só faixa. O progresso tecnológico, favorecendo o conforto, implacavelmente nivela os homens em uma só faixa, produzindo um tipo de igualdade desumanizadora, que o consumismo estabelece como logro social relevante. Tá? Então ela já vem nos falando aqui de um inimigo que muitas vezes, aquele inimigo sutil. Olha só, ela inicia aqui falando de um inimigo sutil, né? Aquele que vai nivelando o ser humano de uma maneira desumanizadora, né? Então, parece que fica todo mundo igualzinho, né? Vamos seguir o que ela diz mais. Por efeito, uma comunidade é tida como feliz em razão dos instrumentos eletrônicos de que dispõe, dos automóveis, dos iates e até aviões que aguardam por sua utilidade. Então, esse consumismo, né, esses instrumentos eletrônicos do qual as pessoas vão se dispondo nessa caminhada, e as pessoas vão meio que se igualando, né? Então, os modismos assolam, gerando um comportamento mesmista, em que os indivíduos se imitam, assumindo posturas idênticas da família, então idênticas com o enfraquecimento dos ideais e das ideias da ética, da família, da criatura em si mesma. Reagindo a tal conduta, multiplicam-se aqueles que se apresentam originais, já não surpreendendo pelo exotismo e desprezo a tudo e todos, denominados como reacionários por protestos de imediato aceito, imediatos e absorvidos logo passada a novidade.
Então, né, vamos parar um pouquinho aqui só para que nós possamos compreender. Então, o modismo, né, olha, né, as pessoas começam a mergulhar nesse consumismo e isso se torna algo meio que vazio. Ou seja, é muito externo e o interno vai ficando vazio. O lado interior do ser humano vai ficando vazio. O que é que acontece? Chega um momento que nada mais tem graça, né? Nada mais tem importância. E nós podemos observar isso, inclusive, em algumas crianças, né? Que os pais, para suprirem aquela carência afetiva, a sua ausência, por ficarem muito tempo fora, acreditam que precisam dar tudo de material para os filhos. E alguns pais ainda justificam. Eu estou dando aos meus filhos aquilo que eu não tive. E de repente se depara com uma criança rebelde, uma criança insatisfeita, que brinca alguns segundos com aquele brinquedo e já não quer mais saber. Porque o que lhe falta de verdade é algo que não se compra com dinheiro. Né? Não é externo, é interno, é algo muito profundo. E aí vai se criando, então, vai se alimentando um serzinho que vai entrar para uma sociedade onde ela vai entrar nessa competição, né, nessas disputas de eu tenho o melhor celular, eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor roupa, eu vou a melhores lugares e eu vou, ou seja, eu sou conduzido a esses lugares, mas lá dentro existe um vazio, né, um vazio que não é o dinheiro que vai preencher, porque faltou a afetividade, faltou carinho, faltou atenção, faltou olhar mais amplo, né? Então, deixa eu ver o que a Nelore está nos dizendo aqui. Luta constante com o nosso inimigo, combatendo a todo o material. Ela combatendo o lado material, é isso, né? Entendi agora, consegui ler aqui. Combatendo o lado material, pois é, esse inimigo invisível, né? Nós não percebemos. Quando nós nos damos conta, ele já cresceu, ele já se avolumou, olha só. Né? Quando nós lemos o título dessa lição, né? Jesus e inimigos, nós logo imaginamos o inimigo externo, né? Logo imaginamos aquela pessoa que nós não nos relacionamos bem, aquela pessoa que não nos é muito agradável. Entretanto, a Joana faz uma abordagem direta ao externo, né? Ao material, ao consumismo, a essa luta, né, que o ser humano vem travando aí com essa ideia, né, de que para que você seja feliz, como nos disse aqui no início, né, por efeito uma comunidade é tida como feliz. Olha só o que Joana nos diz. Por efeito, uma comunidade é tida como feliz em razão dos instrumentos eletrônicos de que dispõe, né? Dos automóveis, enfim, dos bens materiais que ela dispõe. Então, nossa, a pessoa deve ser muito feliz. Por quê? Porque ela vive numa mansão, né? Ela tem carros, ela troca de instrumentos eletrônicos o tempo todo. Então, ela é feliz, né? E aí, de repente, nós nos deparamos com seres humanos que vivem em castelos, né? Que vivem em mansões, que vivem de uma maneira que, para o olhar de quem está de fora, é uma pessoa extremamente feliz e realizada, né? Afinal de contas, ela segue aquele padrão, né, de crescimento material. Mas aí, muitas vezes essas pessoas, quando você consegue alcançar o coração, quando essas pessoas as abrem para você um pouquinho, só um tantinho das suas vidas, da sua intimidade, nós conseguimos perceber o quanto essas pessoas estão vazias, carentes, necessitadas de um olhar, de um amparo, de alguém que as compreenda, de alguém que goste delas por aquilo que elas são e não por aquilo que elas têm. Tem isso? Vamos contar aí quantos amigos, né? Vamos fazer esse exercício. Nós aqui, né, que estamos estudando,
Vamos fazer um exercício, uma breve reflexão e vamos tentar lembrar de quantas pessoas nesse universo, né? Cada um de nós tem o seu universo, conhecemos muitas pessoas. Quantos de nós temos amigos de verdade? Pessoas que gostam de nós exatamente do jeitinho que nós somos. E nós podemos nos mostrar para essas pessoas exatamente do jeito que nós somos. E somos aceitas por essas pessoas exatamente do jeito que nós somos. Vamos fazer esse exercício? Vamos lembrar quantas? E nós vamos perceber que nesse universo gigantesco de conhecidos que nós temos, são pouquíssimos, né? Que nós podemos dizer, olha, esse realmente gosta de Rose, exatamente do jeito que Rose é. Gosta de Célia, exatamente do jeito que Célia é. De Anelore, do jeitinho que Anelore é. Né? Enfim, quem é que gosta de nós exatamente do jeito que nós somos? Então deixa só eu ler aqui, que a letrinha aqui no meu celular está pequenina. Deixa eu ver aqui. Coloco aqui a minha experiência com meus netos no Dia das Crianças. Dizem que eles eram o melhor presente que Deus havia me dado. E eu era o melhor presente de Deus para eles no Dia das Crianças. Então olha só, gente. Não consegui ler tudo aqui, né? Também não apareceu quem foi que fez essa observação. Ah, se puder mandar só um coraçãozinho aí para que eu possa identificar quem foi que fez que compartilhou isso conosco. É interessante, né? Nós realmente precisamos colocar no coração das nossas crianças que sim, que o melhor presente, o maior presente, a maior é a presença, é o estar ali, né? O fazer parte do seu dia a dia, né? É algo que o dinheiro não compra. Então, só para que nós possamos entender, né, esse mecanismo, o que realmente nos deixa felizes, o que realmente nos atrai e que nos torna pessoas saudáveis, né? Simone Rosa. Vamos lá, então. Então, vamos ver o que Joana continua nos dizendo aqui, né? Então, tais posturas escondem os chamados complexos coletivos. Então, olha só, os complexos coletivos que destroem a vida, instalando o clima de indiferença, quando não de instabilidade nas pessoas. Então, conversava com alguns amigos sobre essa questão de instabilidade. Né? A instabilidade de humor. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela diz: ai, Rose, às vezes eu acho que eu sou bipolar. Nós rimos muito, né? Lógico que ela não é, né? Mas ela diz: às vezes eu me sinto assim. Porque tem dias que eu estou feliz, satisfeita, né? E isso acontece com muitos de nós, né? Tem dias que nós ficamos muito satisfeitos, principalmente quando nós temos uma conquista aí material, porque não tem nada de errado também, tá? É importante nós esclarecermos isso. Não tem nada de errado em nós querermos ter um pouco de conforto, né? Eu sempre digo isso, ao contrário, né? Nós estamos aqui em um mundo em que nós precisamos sim do material, enquanto encarnados nós precisamos, existe uma necessidade. Então, o que é complicado e o que nos arrasta é o consumismo, é o excesso em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Então, quando nós começamos a observar isso, observar que, poxa, eu fico feliz quando tem uma conquista, quando eu conquisto algo que eu estou buscando para a minha vida. Eu quero comprar algo e aí quando eu consigo, né, através do meu trabalho, através do meu esforço, ai que beleza, consegui comprar aquilo que eu queria tanto. Maravilha, né? Agora, essa felicidade, ela precisa ser uma felicidade controlada, para que eu não entre na euforia hoje e amanhã eu me sinta triste ou preocupado, ou que aquele objeto, né, aquela conquista, ela não se torne depois um problema dentro de mim. Hoje eu estou feliz com isso, não, amanhã isso vai me dar problema, isso vai me dar gasto, isso vai me trazer preocupações. Então, manter, né, esse nível, esse equilíbrio. Então, só para que nós possamos entender aqui o tema, né? Estamos falando de inimigo. Né? Joana nos traz aqui a ideia do inimigo.
E aí ela inicia, para quem chegou agora, inicia com o inimigo oculto. Esse que nós não percebemos. Esse que é sutil, né? Que aos poucos vai se transformando num monstro. Por quê? Porque segundo, certa vez eu lendo uma mensagem de Chico Xavier, e Chico Xavier disse, o problema do ser é não se dar conta que o maior inimigo não está lá fora, né? O maior inimigo está aqui dentro. Então, dentro das nossas construções, dentro do nosso pensamento, porque tudo começa pelo nosso pensamento. Então, há modelos para todos os nivelamentos de indivíduos, com justificável desprezo pela sua identidade humana. Olha só que interessante isso, né? Então, há modelos para todos os nivelamentos de indivíduos, com injustificável desprezo por sua identidade humana. Sufocado pela falta de humanidade, o homem busca refúgio nos partidos políticos e nos clubes sociais e desportivos, nos aglomerados, temendo enfrentar-se. Então, já paramos para pensar sobre isso? Sobre a nossa perda de identidade? Né? Como disse a minha amiga, em alguns momentos, né, nessa minha instabilidade, eu vou perdendo a minha identidade. Né? Hoje eu estou feliz, amanhã não estou. Né? Hoje eu preciso representar um personagem, né, para mostrar para as pessoas que eu estou bem, e amanhã já não quero representar mais isso. Então, nós acabamos perdendo a nossa identidade, e aí chega um determinado momento que nós precisamos silenciar, buscar esse inimigo, né, causa daquele meu sentimento, esse inimigo que está lá dentro de nós, buscar ele e tentar entender. E ir para o enfrentamento, olha só, porque muitas vezes as pessoas buscam fugas para não, por medo, né? Por temerem o enfrentamento. Olha, não quero enfrentar isso. Não quero? Não, deixa quieto. Entretanto, esse silenciar, esse convite que nós recebemos em alguns momentos, olha, vamos silenciar, né? Vamos silenciar um pouquinho nosso pensamento, os nossos sentimentos, para tentarmos identificar onde está o inimigo, onde está o problema. Porque quando nós não vamos para esse enfrentamento, quando nós tentamos fugas da realidade, daquele sentimento que muitas vezes são perturbadores, o que acontece conosco? O que vocês acham que acontece conosco? O que acontece conosco? Ana Lore, Célia, né? Simone Rosa, o pessoal que está aí acompanhando, Deia, né? Qual é o problema? Onde é que nós costumamos direcionar, ou seja, transferir? Nós começamos a encontrar culpados, né? Culpados externos, né? É alguém da minha família, né? Muitas vezes eu atendo algumas pessoas e as pessoas começam a culpar os pais. Porque foi assim, porque minha infância foi assim, porque a minha irmã me tratou assim, porque eu tive lá alguém na família que não foi muito bacana. E nós começamos então a culpar, buscar culpados, né, para aquele nosso sentimento, porque nós não queremos enfrentar aquele monstro que nós criamos. Né? Nós não queremos resgatar muitas vezes a nossa identidade. Que existe algo dentro de mim que precisa ser trabalhado, mas para isso eu preciso ter coragem, né? A coragem para o enfrentamento daquela situação, né? Para descobrir onde está o meu verdadeiro inimigo. Então é isso que Joana aqui nos orienta, né? Então não adianta ficar buscando, né? Eu vou viajar, já falamos, né? Dentro dessa obra nos trouxe todas essas lições, já falamos sobre viagens. Muitas pessoas viajam, né, e vão para lugares bonitos e acreditam que vão se libertar do problema. Só que o problema vai junto. Onde quer que nós estejamos, o problema estará conosco. Então, primeiro nós precisamos trabalhar o interior, né, nos libertarmos desse inimigo interior, para depois, então, nós
de termos resgatado a nossa identidade, a real identidade, nós podemos então seguir em frente e observar daí os inimigos ou os adversários externos, né? Então, permanece na multidão, né? Os homens permanecem na multidão sofrendo de insuportável soledade. Ou seja, mesmo no meio da multidão, mesmo fazendo viagens e tendo, né, muito material, as pessoas muitos continuam se sentindo sozinhos, tristes, né? Então, mesmo no meio da multidão, sofrendo de insuportável soledade. Vê inimigos em toda parte e busca afastá-los, né? Acabei de falar isso. Buscamos, muitas vezes, quando nós não identificamos o inimigo dentro de nós começamos a procurar culpados. Então, eu vou para uma, né, somos espíritas, tá? Vou para uma casa espírita, vou lá e me proponho a fazer o meu trabalho, me proponho a trabalhar dentro daquela casa, né? Porque essa é a proposta. O trabalhador, ele entra numa casa espírita, o cristão entra numa casa espírita para ser um trabalhador, né? Para estudar, né? Que essa é a primeira proposta, né? Vamos estudar e vamos trabalhar, vamos desenvolver alguma coisa, um projeto social, vamos colaborar aqui com a casa, vamos colocar em prática aquilo que nós estudamos, vamos colocar em prática a caridade, a observação, o amor ao próximo, amando-se primeiro a si e depois ao próximo, né? Porque ninguém doa aquilo que não tem. Então, as pessoas, quando elas não buscam, né, se curar internamente, elas veem inimigos, segundo Joana aqui, em toda parte e busca afastá-los. Ou seja, é meu inimigo, não quero mais. Né? Então entrei para a casa espírita, mas eu cheguei lá, não gostei do dirigente. Não gostei do presidente da casa. Não gostei do jeito, cheio de milindres, né? Não gostei do jeito que aquela criatura me olhou, não gostei do jeito que aquele outro falou comigo, é muito autoritário. Aí sai daquela casa espírita e pula para outra casa espírita. E lá acontece a mesma coisa, né? Porque ela fica buscando inimigos. Ela fica buscando, ela não se curou, então ela fica buscando inimigos e tenta afastá-los, logicamente. Só que nessa tentativa de afastar o inimigo externo, nós vamos nos afastando das pessoas, né? Porque nós não estamos nos observando. Então nós vamos nos afastando e vamos nos sentindo sozinhos, frustrados, amargurados. E aí chega um determinado momento, né, que o meu maior inimigo consegue me vencer, né? Esse inimigo que está aqui dentro. Então, como eu disse, nós precisamos primeiro observar e tratar esse inimigo interno para depois termos um olhar mais amplo e conseguir identificar realmente quem é o nosso inimigo externo, né? Quem realmente é aquela pessoa em que nós não podemos confiar muito, em que nós precisamos nos prevenir, né? Mas para isso eu preciso dessa introspecção. Então, usando artifícios segregacionistas de vários tipos, embora fantasiando-se de democrata e solidário. Então, quando conseguimos, agora eu consigo ler aqui, quando conseguimos sanar nossos inimigos internos, veremos que nem sempre o que nos rodeiam são os problemas. Exatamente, Dilma, foi exatamente isso que eu acabei de dizer, né? Quando nós conseguirmos, então, trabalhar o nosso interior, nós vamos perceber que as outras pessoas, né, elas são apenas o reflexo. Eu estou simplesmente transmitindo para as pessoas aquilo que eu tenho já dentro de mim, né? Se eu não sou uma pessoa muito confiável, eu acabo desconfiando de todo mundo. Não é assim? Então nós precisamos nos observar primeiro, né? Qual é o reflexo que eu estou vendo? Né? O que é que eu estou vendo no outro? Porque se nós observarmos bem, nós acabamos vendo nos outros aquilo que nós não gostamos muito em nós, né? Então vamos aqui, diz a Anelore, a insatisfação pessoal resulta em procurar sempre o problema em nossos irmãos. Exatamente, né? Quando eu não estou bem, eu não consigo ver o bem no outro. Certa vez eu lendo um livro, e eu não lembro exatamente, o autor não era um livro espírita, mas falava muito sobre essa questão, né, do nosso olhar. Que quando o olhar na verdade é aquele
espelho da alma, né? Então, quando eu consigo olhar para os outros e ver bondade, eu estou vendo, na verdade, a bondade que já existe dentro de mim. Então, isso, Terezinha, precisamos nos ver, precisamos nos observar, né? Com mais atenção, com mais cuidado e querer, né? Querer o resgate da nossa identidade. Então, os inimigos mais cruéis de Joana, seguindo aqui a lição, né? Os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no imo das próprias criaturas, que os vitalizam com o orgulho, olha só, aí entra, né, Lore, Terezinha, quem está nos acompanhando aí entra. Os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no imo das próprias criaturas, que os vitalizam com orgulho e com egoísmo. Então, olha só, o egoísmo, né, esse disfarce da acomodação social aparente. É isso que nos diz Joana, né? O egoísmo, o orgulho, o egoísmo, que é a chaga da humanidade. Então, é o disfarce da acomodação. Então, eu vou me manter aqui. Não, eu estou certo e está todo mundo errado. Porque para o enfrentamento vai me dar trabalho. Não é assim? Se eu for para o enfrentamento, se eu tentar resgatar a minha identidade, que eu realmente sou, ai meu Deus, isso vai me dar trabalho. Né? Porque muitas pessoas, nós buscamos também, tá? É interessante nós falarmos sobre isso, que nós estamos buscando também a aceitação das outras pessoas. Né? Nós ainda somos pessoas carentes, não admitimos isso, né? O nosso orgulho não permite, né? Nós somos carentes, então em alguns grupos nós queremos fazer parte, nós queremos o pertencimento, e é aí que muitas vezes nós vamos nos acomodando, né? Nos acomodando. Então Jesus, agora entra aqui na questão de Jesus, né? Vou correr um pouquinho aqui. Jesus soube identificá-los. Né? Então, quando nós começamos a identificar o inimigo dentro de nós, aí nós começamos sim a observar aquelas pessoas que realmente nós precisamos ter cautela. Então, Jesus soube identificá-las como jamais alguém logrou fazê-lo em tal profundidade. Ouvia os seus interlocutores, que, embora dissimulassem os motivos reais que os assinalavam, não conseguiram passar despercebidos. Né? Então, Jesus percebia. Né? Porque Jesus, a questão moral de Jesus, né? Sim, não temos nem como compará-la, né? Então Jesus conseguiu perceber, mesmo aqueles que chegavam e diziam, eu te amo, Jesus, né? Lembro daquela cena, né, de Pedro, que Jesus disse, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, mestre. Pedro, tu me amas? E Pedro já começou a ficar desesperado, né? Sim, eu já disse que eu te amo, mestre. Pedro, tu me amas? E aí eu imagino que Pedro ficou desesperado mesmo, né? E aí Jesus disse, ainda hoje, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Porque Jesus sabia, ele conhecia o íntimo do ser. Então, diante de sua visão penetrante, se desnudavam os hipócritas e enganadores. Sua posição moral impunha-se-lhe, no entanto, e ele os enfrentava com amor ou energia. Então Jesus os enfrentava esses inimigos com amor ou energia, geralmente com amor, né? Conforme a circunstância e a intenção de que se revestissem sempre, porém, generoso. Né? Jesus nunca deixou de ser generoso. Mesmo observava, sabia, mas entendia a nossa fragilidade humana. Então levava cada um a auscultar-se e adentrar-se, a fim de extirpar as matrizes do mal em desenvolvimento. Então, o mal em desenvolvimento, que nós precisamos cortar esse mal pela raiz. Marjorie, é isso? Arlete, bom dia, Deus abençoe vocês. Alvorada, abraço para Alvorada, tem alguns amigos em Alvorada. Então, logo depois, Jesus estimulava-os ao crescimento pessoal, desarticulando os mecanismos mentais e sociais que conspiram para a decadência geral, pela queda do nível cultural e emocional que deve construir a base da sociedade. Então, lá em Mateus 26, né,
75, nós vamos encontrar, né, no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar essas passagens em que Jesus observava, né, teve a questão, aquela passagem de Judas, essa que eu acabei de falar também de Pedro. Então Jesus observava, mas ele sabia já do interior. Então quando nós temos esse acesso ao nosso próprio interior, fica muito mais fácil identificar também, né, a mazela dos outros e tomarmos cuidado, porque isso também é autoproteção, nós precisamos nos proteger, né, dos inimigos também externos, né, tanto interno, primeiro o interno e depois o externo. Então, não temas, só para finalizar aqui, não temas enfrentar as tuas sombras. Orientação de Joana para nós. Não temas enfrentar as tuas sombras. Esses inimigos que vigem em ti mesmo. Fortalece o ânimo e concentra-se em Jesus, a própria terapia atuante. Deixa que a tua própria emoção o alcance. Não tenhas medo desses adversários com os quais convives sem saber. Não temas, não tema. Os adversários com quem você vive, muitas vezes você nem os percebe. Identifica-os um a um, desembaraçando-te logo após da pressão que exercem sobre ti. Olha a orientação de Joana. Vamos identificando esses inimigos e vamos, deixando seguir. Nós não precisamos trazer para a nossa convivência aquelas pessoas que nós não confiamos. Devemos amá-los e desejar que eles se transformem, que eles sigam os caminhos deles. Entretanto, nós devemos nos proteger. Então, recupera a tua humanidade, sendo tu mesmo. A nossa identidade, que nós precisamos resgatar. Sendo tu mesmo. Convive com todos no teu grupo social, mas preserva-te sem seguir os modelos fabricados. Olha só a orientação preciosa. Não precisamos seguir esses modelos fabricados pelo consumismo devorador e neutralizante. Então, essa é a mensagem que Joana vem nos deixar aqui, Permanece aberto à renovação. A diversidade, a tua identidade. Desprovido de prevenções e preocupações perturbadoras. Gozarás de otimismo, fator essencial a uma vida sadia e a um interrelacionamento social saudável. Então devemos buscar relacionamentos saudáveis, para que tenhamos uma sociedade saudável. Divaldo Pereira Franco já nos dizia, que nós devemos inclusive mandar as células boas para a sociedade. Isso significa educar os nossos filhos, mostrar para os nossos filhos quais são os verdadeiros valores, para que eles possam crescer saudáveis, para que eles possam ir para uma sociedade e viverem de uma forma saudável. Então, essa é a mensagem de hoje, meus irmãos, encerrando aqui, tem um comentário, deixa eu ver se eu consigo ler um pouquinho aqui. Sebastião Marques: geralmente a primeira criatura que sofre a violência das nossas intemperanças mentais somos nós mesmos, antes de atacarmos o próximo com as irradiações perturbadoras da cólera. Desintegramos as próprias energias. É isso mesmo, Sebastião. Não consegui ler o restante aí, mas depois eu leio e vou certamente te daria uma resposta. Então, meus amigos, encerrando aqui, encerrando essa obra, Jesus e Atualidade, a qual eu recomendo para quem ainda não leu essa obra, é fantástica, que nos convida a uma reflexão profunda sobre nós mesmos. Gratidão a todos que estiveram conosco, comigo, com a minha amada, com a nossa amada trabalhadora, a nossa amada Deolinda, e que Jesus esteja com ela também, em seu lar, em sua família, fortalecendo os seus passos, essa sua caminhada, e que Jesus esteja no lar de cada um de nós. Uma abençoada sexta-feira, um abençoado final de semana a todos, e que assim seja. Gratidão, gratidão pela presença, gratidão
a Deus, o nosso Pai, a Jesus, esse mestre amigo, por estar conosco, por nos envolver e por nos dar, então, esses ensinamentos tão preciosos para essa nossa caminhada evolutiva. Muita luz, muita paz e que assim seja.